Então, olá, boa noite para o Alessandro que está aqui com a gente, para Maria Sofia. Bom dia ou boa tarde, vai depender do horário que você vai assistir esse vídeo. Eu sou o professor Regis de História da Escola Rubens Paiva e a gente está na nossa aula virtual do terceiro bimestre da Escola Rubens Paiva, o primeiro ano do ensino médio. E vamos lá, né? Então é uma aula de revisão para avaliação que eu vou colocar no final. Depois eu vou subir essa avaliação para o blog, tá? Quem estiver assistindo a aula já consegue fazer a avaliação hoje. Quem não estiver assistindo, só amanhã que vai estar no blog, tá bom? Então vamos lá, vou aqui compartilhar o PowerPoint que eu preparei para essa aula. Então vamos, acho que já está aparecendo aí o PowerPoint para todo mundo. Então, nossa aula online de História, terceiro bimestre, professor Regis Marques, disciplina História, primeiro ano do ensino médio DIE, então outubro de 2020. Vamos aqui, então qual que é o tema da aula de hoje? A gente vai falar sobre a civilização romana, desde o seu nascimento, surgimento até o declínio, no século V depois de Cristo. Falar um pouquinho do feudalismo, um pouquinho do islamismo, mas tanto o feudalismo quanto o islamismo agora no quarto bimestre a gente vai retomar, tá? Então é só um pouquinho, só uma introdução para a gente sentir o gostinho de como que é, né? E vamos lá, então aqui as habilidades que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, então é analisar os processos de transformação histórica, identificando suas principais características, reconhecer a dinâmica de organização dos movimentos sociais, reconhecer fenômenos e fatos históricos e identificar as principais características do processo histórico. Então, aqui seriam as habilidades. E o que são habilidades? Seria o mínimo que a gente tem que conseguir. Vamos imaginar a competência e habilidade, seria a competência você dirigir o carro. E as habilidades é saber pisar no freio, pisar no acelerador, trocar marcha. Então, aqui, para a gente conhecer todo o contexto histórico da civilização romana e das coisas, então a gente tem que ter essas habilidades, analisar, reconhecer, identificar. Então, a gente tem que conseguir entender esses processos, tá bom? E quais são os objetivos da aula hoje, para os alunos que estão assistindo aqui ao vivo e para os alunos que vão assistir? Então, elaborar questionamentos, hipóteses e argumentos, tá? Entender, exercitar a empatia, o diálogo, pensar na resolução dos conflitos, a cooperação e o respeito. E o segundo objetivo é exercitar a curiosidade intelectual, recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. Então a gente vai ver, de acordo com os slides, é como se fosse contar uma história, como se fosse uma conversa com os amigos. Então eu vou estar contando a história, a gente vai estar tentando compreender como é que foi essa ascensão de Roma e a derrocada de Roma. Como que foi isso e por que Roma é tão importante para a gente, né? Aqui no Brasil, aqui na América. Então é isso. Aí eu vou perguntar pro Alessandro que está aqui assistindo a gente, está aqui junto. Então, Alessandro, o que você lembra de Roma? Quando fala Roma, o que vem na sua cabeça, assim? Então participa aí com a gente. Eita, peraí. Deixa eu pensar aqui. Peraí, que vem na cabeça quando fala sobre Roma, né? Isso. O que te lembra? O que você lembra, assim? Ah, Não tem nada certo, não tem nada errado, viu, Alessandro? É só o que vem. Quando falar de Roma, o que vem na tua cabeça? mas já vi também falar que é uma cidade bastante cosmopolitana, né? Uhum. Que tem bastante cultura, influência, que o mundo todo mostra, coisas assim. É. Obras-primas também, Não, bacana, bacana. Então é isso, turismo, né? Quando a gente vê também lembra da moda, do Coliseu, dos gladiadores. Então vê um monte de coisa assim, né? Fica na Itália, agora com a pandemia a gente viu que Roma tá vazia também, então é uma outra coisa que vem na cabeça. Então a gente vai entender como é que uma cidadezinha lá no meio da Itália conseguiu se tornar um império que dominou metade do mundo conhecido na época deles.
Então vamos lá, Roma da monarquia ao império. Então a gente pode dividir a história de Roma em três períodos. Então o primeiro é da monarquia, que é quando tinha um rei. O segundo é a república, que é aí quem comanda, né, as leis, quem comanda o Estado são os senadores. E o último é o império, que aí começa a ter os imperadores, que esse aqui tá mais forte assim pra gente, né, que é o César, o Augusto. Então é isso. Então a monarquia ela vai de 753 até 509 a.C., a república de 509 a 27 a.C. e o império de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Então a gente vai ver como que foi essa coisa. Então onde está localizada a Roma, né? Então Roma a gente pode ver que ele está localizado aqui, ó, quase no centro da Itália. Então vou pegar aqui o lapisinho para marcar. Tá aqui, ó. Tá aqui no centro da Itália. E era uma região que vivia os etruscos, os úmbrios, os sabinos, tinha os gregos aqui embaixo. Tinha os latinos, né, também nessa região. Então a gente está vendo que Roma estava lá. Então ela era limitada pela Cordilheira dos Alpes, tinha o Mar Mediterrâneo, o Mar Tirreno, o Mar Adriático, o Mar Jônico. Então ela estava cercada por mares. E só que Roma também era muito fértil. Ela tinha muitas terras férteis. E aí vamos ver. Então Roma tem duas origens. Isso que é uma coisa muito louca da história de Roma. É que ela tem duas origens. Ela tem a origem lendária da fundação de Roma, vai falar de Rômulo e Remo, que eles foram jogados num rio, né, pelo tio deles, o rei da Alba Longa, o Amulho. E aí, quando eles estavam quase morrendo, eles foram meio que adotados por uma loba que deu leite para eles, né? E aí eles conseguiram sobreviver. E aí eles foram educados por camponeses. E aí quando eles cresceram, eles voltaram para Alba Longa e denunciaram Amulho. E aí começou uma luta e eles conseguiram derrubar o Amulho e fundaram Roma. Só que aí os dois brigaram, que aí remete lá a história de Caim e Abel da Bíblia. Depois a gente vai ver que tem muita coisa meio parecida aí. E aí eles lutaram entre eles e o Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Então essa é a origem lendária, né, do Rômulo e Remo. E a origem política, né, que ela teve aqui sua fundação, né, perto da região do Lácio, onde tinham os latinos e os etruscos. E, e eles chegaram nessa região mais ou menos assim, aqui está 700, mas de 800 a 700 anos antes de Cristo, e fundaram a cidadezinha. E eles gostavam muito de música, de dança, então tinha essa mistura. E ao mesmo tempo, os etruscos, eles eram muito guerreiros. Então teve toda essa questão. A gente vai ver que mais para frente, quando Roma cresce muito, ela chama os outros povos de bárbaros, porque só a cultura romana é a verdadeira cultura dos povos lindos, né, dos educados. Eles têm muito essa questão, eles aprendem muito com os gregos, então é muito interessante. E aí vamos lá, o primeiro período da história romana foi a monarquia. Então, a monarquia foi o período da realeza, então tinha um rei, né? Roma era governada por reis. E o rei ele tinha poder exclusivo. Então ele era o chefe militar, o chefe político, o chefe religioso e ele controlava o conselho. Então ele também tinha o poder. Aqui, ó, o rei tinha o poder executivo, legislativo, judicial e religioso. Então o rei ele era tudo. Era quase um absolutismo em Roma. Né? E tinha o Senado ou o Conselho de Anciãos. Então, o Senado, a gente vê que hoje, até hoje na nossa política ainda tem essa questão dos senadores, né? Que era a galera mais idosa, que tinha essa preocupação, que sabia, tipo, era que tinha o poder, tudo isso. Então, quando uma lei passava pelo Senado, ela era submetida aos membros da Assembleia ou da Cúria, e que eram os cidadãos que tinham mais condições, que tinham uma grana, assim. Né? Então eles aprovavam e depois voltava para o rei para ver se o rei ia aprovar ou não. Então durante a monarquia romana era meio como para formar a população, né? Formar
essa consciência de Roma, saber quem era Roma, e tanto que durou aqui quase 200, mais que 200 anos esse período. E como que era dividida a sociedade romana? Então se a gente tinha os patrícios, que era a classe mais abastada, né, que era quem tinha as terras, que tinha o poder, ele compunha a aristocracia. O que significa aristocracia? Seria o poder dos escolhidos. Então eles eram os escolhidos, então eles tinham direitos políticos exclusivos, eles que formavam o governo, entendeu? Então isso tem que ficar claro. Então os patrícios, até hoje, quando a gente vê alguém que tem mais grana, assim, até nas músicas dos Racionais, fala, ah, esse patricinho, essa patricinha. Patricinha não é por causa de Patrícia. Patricinha é por causa dos patrícios, que é quem tinha o poder, que tinha o dinheiro. Então até hoje a gente ainda fala, ainda tem essa gíria romana na nossa sociedade hoje, né? Os patricinhos, esse patrício folgado, não sei o quê. A gente fala um pouco mais playboy, mas tipo, hoje também antigamente falava um pouquinho de patrício. Então tinha os plebeus, que era a outra divisão da sociedade romana, que era a maioria da população, que tipo, era formada por romanos mais pobres, e também imigrantes que iam para Roma para comerciar, para poder trabalhar, né? Então era um povo livre. Só que eles não eram considerados cidadãos, então eles não podiam participar dos cargos públicos, nem da cúria, que era aquela reunião para decidir as leis, né? Então eles também não eram reconhecidos. A gente vai ver que isso muda no futuro, que eles querem ter uma participação maior, mas demora um pouquinho. Os clientes, que alguns eram plebeus, só que a maioria era só estrangeiro, que se associavam aos patrícios para sobreviver. Então eles iam trabalhar para os patrícios. E por último, os escravos. Isso aqui cai na prova, tá? Que os escravos, na maioria, a gente tem que ter uma noção diferente de escravidão em Roma e na Grécia do que era escravidão no Brasil dos portugueses. Tipo, normalmente, era uma norma quase isso, os escravos em Roma, eles eram ou capturados de guerra ou que não tinham dinheiro, né? Que eram escravos por dívida, então eles trabalhavam até pagar suas dívidas. E como é que funcionava isso? Então eles iam fazer mais trabalhos domésticos, né? Capatazes, eram artesãos, professores, entendeu? Era mais como aonde eles fossem necessários. Por exemplo, eu fiquei devendo pro Itaú. Então eu vou e viro escravo do Itaú até pagar minha dívida. E aí eu sou obrigado a dar aula para os funcionários do Itaú, todas essas coisas. Então era mais ou menos assim que funcionava a escravidão em Roma. E tinha os gladiadores depois, né? Que vai ser os lutadores. E esses eram mais tipo de guerra, eram mais prisioneiros. E aí eles sofriam mais castigos, né? E os patrícios, né, que tinham esses escravos, eles até decidiam se eles iam continuar vivos ou mortos. Então tinha esse poder de vida e morte sobre os escravos. E aí a gente vai ver que começa a ter várias lutas sociais mais para frente por causa dos maus tratos, porque antes até o escravo era bem tratado em Roma, mas depois eles começam a ser maltratados, aí começa a ter essas disputas, né, essas insurreições. E aí vamos lá, então Roma progredia, mas tudo mudou com o reinado de Tarquínio, porque os patrícios se rebelaram contra o rei, que estava apoiando mais os plebeus. Então a gente vai ver que em toda a história humana, quando os mais pobres começam a ter um pouquinho mais de poder, essa parte da população que tem mais grana, que está ali na elite, né, que tem mais poder, ela se rebela e quer mudar o que está acontecendo. Então, quais foram os principais reis, né, os 7 reis de Roma? Então foram Rômulo, Numa Pompílio, Túlio, Anco, Tarquínio, Sérvio e Tarquino Soberbo, que é o que cai. E aí quando ele cai, começa a República Romana. E aí qual que vai ser a diferença da República Romana? Então a gente tinha o rei, que era o soberano, que tinha o poder religioso, poder jurídico, poder... tinha todo o poder, e aí muda. Então o rei ele perde esse poder e quem tem o controle é o Senado. Então o que significa uma república? República seria a coisa pública, a res pública. Então agora é de todos, mas é de todos mesmo? Não, porque quem que era o cidadão romano? Era só os patrícios, nem os plebeus entravam como cidadãos.
né? Então vamos lá. O Senado ele passa a ser responsável por preservar a religião, supervisionar as finanças públicas, cuidar da política externa e administrar as províncias. Os membros de uma mesma estrutura burocrática compõem a magistratura, que eram os cônsules. Os cônsules é como se fosse o presidente, então ele é como se fosse uma representação, era um poder representativo, que eles tinham essa questão, um primeiro-ministro, alguma coisa assim, tá? E por último aqui, com muita pressão dos plebeus, os patrícios concederam o direito de vetar atos do Senado depois da lei das 12 tábuas, com as leis escritas para não serem modificadas oralmente conforme a intenção dos legisladores. Também conseguiram o direito ao plebiscito, instituído que as leis pudessem ser votadas pela plebe. Então aqui durante a República teve essa mudança, né, que aí os plebeus, eles que pagavam os impostos, eles que mantinham a Roma ativa. Então eles queriam ter mais poder político também. Então eles começaram a fazer várias manifestações, né, e conseguiram mudar algumas leis ali. Então eles agora podem votar, eles podem participar, eles podem vetar atos do Senado, então começa a ter uma divisão um pouco maior dentro desse modelo aí político de Roma. Então, durante a República, é o momento que Roma começa a se expandir militarmente, começa a crescer. Então a gente vai ter as guerras púnicas, que vai ser contra Cartago. Então aqui a gente está vendo o onde está Roma. Então Roma já tinha dominado toda essa região aqui da Itália, né, tanto o norte quanto o sul. E aí começa a expandir o seu território. E aqui vai ser tipo uma mudança de águas, que aí todo mundo começa a perceber quem é Roma, o poder que tinha Roma, e é quando ela começa a crescer de verdade, porque a Cartago também era uma potência nessa época. E aí Roma consegue derrubar e aí consegue dominar todo o entorno do mar Mediterrâneo. E aí o estilo de vida romano começa a se tornar uma coisa luxuosa, então eles começam a se achar a última bolacha do pacote, tipo, como se eles fossem a galera mais melhor de tudo. Não, mais melhor nem existe, né? Mas é como se eles fossem uns fodões, né? Tipo, então, e aí eles começam a, só que ao mesmo tempo que Roma começa a crescer, que começa a ter esse luxo, só que esse luxo é só para uma parte da população, não é para toda a população. Então começa a surgir vários problemas de distribuição de renda. Então, enquanto os patrícios começam a aumentar o seu poder, os plebeus eles vão ficando mais pobres. Então começa a aumentar o número de mendigo, começa a aumentar o número de esfomeado. Então a vida em Roma começa a ficar tensa. E aí a república começa a entrar numa crise política, social, cultural. E aí começa a surgir várias ideias aí para tentar conter essa crise, que uma delas é o pão e circo, não coloquei aqui, né, mas uma delas é o pão e circo, que é o pão e circo? Então eles começam a fazer, ter atividades circenses, quando a população tá para se revoltar, vai ter o show de não sei quem, tal. E aí tem esse show e tal, a população, para. E no meio desse show ele começa a dar pão. Então quem tem fome, eles estão dando comida. E para entreter e desviar o imaginário da população, eles estão dando o show lá de graça. Então vamos imaginar aqui no Brasil hoje mais ou menos assim. Quando a população começa a se unir, começa a se juntar para querer mudar alguma coisa, o que que vem? A Copa do Mundo. Aí todo mundo para assistir o Brasil na Copa do Mundo. E aí quando a população quer mudar alguma coisa também, que tá todo mundo meio que passando fome, todo mundo não sei o que faz? Tem o Bolsa Família, o Renda Brasileira, o Renda Cidadão, o Renda Verde e Amarela, não importa. Então eles começam a dar migalhas pro povo, que aí o povo, não, ele tá vendo como ele é bonzinho, não sei o que, não vamos se revoltar não. Só que a gente vê que isso não dura muito tempo. Então, vamos lá as consequências que aceleraram a crise na República Romana. Então tinha um excessivo número de escravos, que facilitava as revoltas. Um deles é Espartaco, se você puder assistir, ou vocês puderem assistir, tem uma série que fala de Espartacus, tem vários filmes que falam de Espartacus.
ter o êxodo rural, né, os camponeses que saíam das terras para ir para as cidades, o surgimento de novos homens ou cavaleiros enriquecidos pelo comércio, e eles eram ricos, mas eles não eram patrícios, então eles queriam ter essa participação, e a formação de um exército profissional. Então essas foram as consequências que aceleraram a crise. E aí, teve várias tentativas de superar essa crise. Então, por exemplo, como tinha essa concentração de terra, os irmãos Tibério Graco e Caio Graco, o que eles queriam fazer? Eles queriam fazer uma reforma agrária. Então, eles queriam dar terra para os mais pobres, para que eles pudessem cultivar, pudessem vender, né, e aí distribuir a renda. Só que o primeiro, o Tibério Graco, ele foi assassinado, e depois o Caio Graco é, foi tão pressionado que ele se matou. E aí, o que eles vão tentar fazer? Uma ditadura. Então, quando está muita crise, igual teve no Brasil, o que eles querem? Ah, vamos centralizar o poder para ver se a gente consegue melhorar essa situação. E aí, mesmo com a ditadura, né, aqui do Mário e do Sila, a insatisfação continuava. E aí, o que acontece? Como o povo não se submetia a quem estava no poder, então o que vai acontecer? Começa a vir os militares. Então os militares, agora a gente vai dominar. Agora a gente vai ficar lá e vai tomar conta. Então teve o triunvirato. O que foi o triunvirato? Era o governo de 3 pessoas. Então o primeiro triunvirato foi Pompeu, Crasso e Júlio César, né, que governou essas 3 pessoas, só que não deu certo. Imagina, 3 pessoas querendo comandar, nunca vai dar certo. Então, só o César permaneceu desse primeiro. Aí o segundo triunvirato teve o Marco Antônio, o Otávio e o Lépido. E quem se destacou foi Otávio, que ele vai se tornar o grande senhor de Roma. Então ele vai ser o primeiro grande imperador. Então ele fala que é o Otávio Augusto. E aí a gente entra no Império Romano, que é o último estágio da história romana. E aí, o que acontece? O que Otávio Augusto faz? O que significa Augusto? Então, você conhece alguém que tem Augusto no nome? Augusto significa o divino, o majestoso, o superior, quem está acima de tudo. Então, durante esse tempo que governou, houve a Pax Romana, que eu já vou falar um pouquinho disso. E quais foram as principais medidas que o Otávio Augusto tomou? Então, teve a profissionalização do exército, criou o correio, tirou poderes dos magistrados, dos senadores, criou o conselho do imperador, criou novos cargos, encorajou o retorno ao campo das famílias, estimulou o culto ao deus Apolo, combate à religiosidade estrangeira, então ele começou a perseguir as outras religiões, né, e começou a dar sustento para os escritores e poetas. O que foi a Pax Romana? A Pax Romana foi um momento de paz que Roma proporcionou, que não fez guerra, porque só que isso também vai ser um problema, porque a economia romana ela era baseada na escravidão, entendeu? As pessoas não trabalhavam, então tinha que ter escravos. E aí lembra que um problema da República foi o excessivo número de escravos. O problema do Império, que depois vai ser o baixo número de escravos. Então Roma tinha que ter assim, uma quantidade que necessitava ter sempre de escravos para poder manter sua economia. Então vamos ver aqui o, as dinastias, né, dos imperadores que teve em Roma. Então o sucessor lá do Otávio foi Tibério. Então Roma, no governo do Tibério, Roma cresceu e foi até a Europa, a Ásia, a África. Então foi um momento que teve maior crescimento assim, de Roma, né, estendendo o império aí. E essas dinastias aí, vamos lá, que todo mundo lembra. Então teve a dinastia Júlio-Claudiana, que foi a primeira dinastia dos imperadores, né, que vem lá de Augusto, que pertence à família de Júlio. E aí desses daí teve o Calígula, que é um imperador muito famoso. Esse cara, ele era maluco, ele era maluco mesmo. Tem uns documentários no History Channel, se vocês puderem assistir, muito bom. O cara, ele nomeou o cavalo dele como ministro da guerra, o ministro do exército, alguma coisa assim, né? Porque começa, o problema de ter os imperadores é que os caras vão se achar os deuses na terra.
e aí eles fazem o que querem, né? Por último, o último imperador dessa dinastia foi o Nero, que foi conhecido por colocar fogo em Roma. Então tinha uma galera muito maluca aí. Depois vem os Flávios, né, a dinastia dos Flávios, que foi a dinastia que governou o Império de 69 a 96, então mais ou menos aí uns 30 anos, um pouquinho menos, né? E não tem muito a se falar. A dinastia dos Antônios, de 96 a 192, quase 100 anos aí. E a última dinastia foi a dos Severos, que governou o Império Romano de 193 a 235 depois de Cristo. Então, essa dinastia, ela foi fundada pelo general africano Séptimo Severo, que subiu ao poder durante a Guerra Civil de 193, conhecido como o Ano dos Cinco Imperadores. E aí, em 235, começa até a mudança em Roma. Então, a crise começa a aumentar, começa a faltar escravos, começa a faltar. As pessoas já começa a aumentar também a invasão dos bárbaros, né, entre aspas, ou da população germânica ali, eles começam a invadir Roma. E aí, em 284, o Diocleciano ele resolve dividir Roma. Então ele divide Roma em dois. Ó. Se eu olhar aqui, vou tentar fazer um desenho aqui, vou fazer em vermelho. Então, ó, ele divide Roma em dois. Então a gente vai ter. Vou pegar outra cor. Então a gente vai ter aqui o Império Romano do Ocidente, que a capital é em Roma, e vai ter o Império Romano do Oriente, que a capital é em Constantinopla. O Império Romano do Ocidente é o império que cai em 476 depois de Cristo. O Império Romano do Oriente ele só vai cair em 1453, quando os turco-otomanos invadem e tomam Constantinopla. Tá? Então, aqui durou quase 1000 anos depois. Durante toda a Idade Média, ainda existiu o Império Romano do Oriente, que era o Império Bizantino. Aí tem o Império Romano do Ocidente, que é o que cai, tá? E aí, vamos lá. Então, Constantino. Ah, qual que é a importância de Constantino também? Para quem estiver assistindo essa aula, não vai cair na prova, mas é super importante. Constantino é ele que promulga a religião cristã, né? Que torna a religião cristã oficial dentro do Império Romano, tá? E aí onde quando os cristãos começam a ter mais poder, então ele vai, cria o primeiro papado, tudo isso aí, reescreve a Bíblia, então é Constantino que faz isso. E aí vamos lá, a queda do Império Romano. Então o Império Romano do Ocidente, ele cai no século V, tá? Aqui tá século IV, mas é século V, isso é 476, é século V. Que aí tem uma forte crise, aqui tá falando, né? No século IV tem essa crise que vai enfraquecendo o império, e aí os povos bárbaros, né, os povos germânicos ali, eles começam a invadir Roma. E aí, até hoje, quando alguém faz alguma coisa assim que estraga uma escola, que estraga alguma coisa, a gente chama de vândalo. Por que vândalo? Porque os vândalos, que é esse povo que invadiu Roma ali, eles entravam em Roma e destruíam tudo. Aí todo mundo, que vândalo, e aí ficou. Aí teve os ostrogodos, os visigodos, os anglo-saxões e os francos, que a gente vai estudar um pouquinho melhor no próximo bimestre. E aí também tinha os hunos. Ninguém fala dos hunos, só que os hunos, cara, tipo, eles eram foda. Mas aí depois na aula presencial eu conto como é que eram os hunos. Deixa esse gostinho aí pra gente ficar sabendo depois. E o Império Romano do Oriente, né, que é o Império Bizantino, que ele sobrevive até 1453, quando foi tomado pelos turcos. Tá? Também ficou conhecido como Império Bizantino. E aí, qual que é o legado da história de Roma? Por que Roma é importante para nós? Primeiro, por causa da legislação, né, que a gente utiliza o direito romano. Então, se você for fazer direito na universidade, você vai ter uma disciplina só de direito romano, que eles começam com essa questão, né, da lei, de ter uma lei justa, de tentar pensar
como que é a vida por meio da lei. As línguas derivadas do latim romano, como o português e o espanhol, e não só o português e o espanhol, a gente tem o italiano, então, ó, português, espanhol, italiano, romeno também tem um pouquinho do latim, e tem uma outra língua que agora eu não me lembro. Português, espanhol, italiano, romeno, e tem uma outra língua que agora eu não me lembro. Né? A arquitetura romana e a literatura romana. Outra coisa da cultura romana é que ela foi influenciada muito pelos gregos. Né? Roma venceu Grécia militarmente, mas os gregos venceram Roma culturalmente. Então os gregos eles conseguiram influenciar muito Roma nessa questão da cultura. Então muitos aspectos da arte, pintura, escultura e arquitetura grega permaneceram. Até a mitologia herda os deuses gregos, que nem a gente vê lá Zeus, Mercúrio, Atena, Vênus, então eles só mudam os nomes. E a religião romana, que era politeísta, né, com os deuses características humanas, e os principais eram Júpiter, Juno, Apolo, Marte, Diana, Vênus, Ceres e Baco. E contudo, isso não permaneceu quando Constantino aceitou o cristianismo como religião oficial do império. Que aí ele derruba toda essa religião politeísta e começa essa religião monoteísta com o cristianismo, tá? E por último, assim, só uma curiosidade de Roma. Tem várias curiosidades, né, da arquitetura romana. Primeiro são os aquedutos, que Roma considerava os outros povos bárbaros porque eles não tomavam banho, e os romanos gostavam de tomar banho. Então tinha vários banhos públicos, assim, várias piscinas para tomar banho. E a questão das estradas, que nem por que Roma cresceu muito militarmente? Porque Roma, cada cidadezinha que eles conquistavam, eles construíam uma cidade, então o exército conseguia se locomover muito rápido. E aí daí que surge aquele ditado lá, quem tem boca vai a Roma, ou todos os caminhos levam a Roma por causa disso. Então, isso é o do Império Romano, quando cai. E aí, quando o Império Romano cai, surge na parte europeia ali, né, na parte do Império Romano do Ocidente, que é só o Império Romano do Ocidente que cai, começa a surgir uma nova forma, um novo sistema político, econômico, social, que durou quase 1000 anos, que é conhecido como a Idade Média, tá? Que vem antes dos Estados modernos e ficou lá do século VI, do século V, né? Até o século XIII, XIV depois de Cristo. Então, uma das características, né, que é a ser reconhecida no feudalismo europeu é que os vilões, e os vilões a gente não está falando de pessoa má, mas de pessoas que viviam nas vilas, e servos estavam presos a várias obrigações, entre elas era o pagamento anual de vários impostos, né, que é a captação, a talha e as banalidades. Então, como é que era dividida a sociedade feudal? Então, a gente tinha como no topo da pirâmide o senhor feudal, que ele detinha as terras. Aí, aqui tá abaixo, tá? Mas é quase do lado, assim, tinha o clero. E aí a gente via com os nobres, os guerreiros, então via os cavaleiros, vinham as pessoas que lutavam, tal. E abaixo estava quase que toda a população, os servos. E aí eu fiquei pensando, né, Alessandro, você que está aqui comigo hoje, a Maria Sofia é só. é, é, eu fiquei pensando assim, que fala, os servos na Idade Média, eles eram quase escravos. Não, nada disso. Tipo assim, eles tinham essa questão, né? Eles tinham que trabalhar para o senhor feudal, eles estavam sob jugo do senhor feudal. Mas por outro lado, hoje a gente trabalha muito mais horas do que os servos trabalhavam na época da Idade Média. Então isso daí é uma coisa a se pensar, né? Que eles tinham lá vários festivais, vários feriados, eles ficavam quase um mês sem trabalhar, participando de festivais, de agricultura. Mas aí a gente vai estudar melhor o feudalismo agora no quarto bimestre, mas o que vai cair na prova é essa parte aqui, né? Um pouco da característica e o que é o feudalismo, tá bom? Então aqui é só uma introdução. E para terminar a aula a gente vai falar um pouquinho do islamismo, só que depois a gente volta e quem puder assistir tem uma série muito legal na Netflix, que é o Grande Guerreiro Otomano, que conta a história, né, do Ertugrul,
que é quem vai. Não é ele, na verdade é um dos filhos dele, mas ele começa isso, que eles tomam Constantinopla. Então é muito bacana. Então, Islão é no português de Portugal, Islã é no português brasileiro. O islamismo é uma religião abraâmica, né, que vem de Abraão. É uma religião monoteísta, então tem um único Deus, e é articulada pelo Alcorão, que é o texto sagrado, tá? É a palavra de Deus. Então, o Alcorão para o Islã seria como se fosse a continuação da Bíblia, tá? Então, e pelos ensinamentos normativos chamados de Sunna por parte do Hadith. As Sunnas são os escritos de Maomé, que o Maomé para os islâmicos ele é o último profeta. E todos os outros que vieram antes, tipo Abraão, Moisés, Jesus, eles eram profetas de Deus. E Maomé foi o último profeta. E aí tem toda essa questão. E aí qual que era a ideologia, né, que eles tinham? Então, ó, o islamismo, ideologia difundida a partir da Alta Idade Média, em que o poder político confunde-se com o poder religioso, era dotado de certa heterogeneidade, diferente até do cristianismo, que pode ser constatado na existência de grupos rivais como os sunitas e xiitas. Os sunitas, hoje, eles são a maioria da população islâmica e eles são mais tranquilos. Que nem a gente tem uma visão muito distorcida do islamismo, né? A gente tem uma visão de que eles são fechados, de que não pode fazer nada, de que as mulheres não podem estudar, não sei o quê. Não, isso daí é uma visão que passam para nós, só que na verdade a maioria dos muçulmanos, os caras são abertos, os caras estudam, os caras têm. Tanto que durante a Idade Média, o Islã ele vai onde vai ter maior progresso na medicina, na cultura, então eles na época tinha uma cultura muito avançada. E os sunitas, eles representam essa parte mais aberta dos muçulmanos, enquanto a gente tem os xiitas, que é essa parte mais fechada, que tem que seguir ao pé da letra o que está lá no Alcorão. Então, e às vezes os xiitas eles dominam um país e aí faz toda essa revolução de fechar o país. Tá? É muito interessante, mas a gente vai trabalhar mais também no quarto bimestre. Então aqui é só um gostinho, né? Uma pitadinha para a gente sentir curiosidade aí para estudar mais isso. Então isso foi, né, uma revisão aí do nosso terceiro bimestre. Aqui tem a avaliação de aprendizagem, então eu vou deixar um tempinho para quem tiver aí poder pegar o link e, e ver, tá? Ou também se tiver com o celular aí você pode clicar na câmera aqui e já abrir direto no seu celular a avaliação e fazer lá. A avaliação do primeiro ano ela tem 10 questões, então tá bem tranquila de fazer. E aí tem até o dia 13 de outubro agora para fazer a avaliação, tá bom? Então, vou deixar mais um tempinho, né, para apontar o celular para o QR Code ou anotar aqui o link. Eu vou postar essa avaliação lá no blog da escola, vou tentar postar hoje. Se eu não conseguir postar hoje, eu posto amanhã de manhã, tá bom? Então é isso, a aula de hoje. Vamos lá, Alessandro, quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira tirar aí? Vamos lá. É, eu consegui entender aí as coisas que você falou aí da divisão, né, da Roma, a divisão da Roma e o feudalismo, né? Deu para entender certinho. Deu pra entender? Aí se você quiser eu posso voltar também, não tem problema não, aí Eu eu explico. fui pegando e fui passando assim, tirando uns prints, né? E depois vou passar lá pro computador que na hora que eu fazer a avaliação para ficar mais fácil para poder responder as perguntas. Ah, tranquilo. Quando você abrir a avaliação também, você vai ver que tá bem facinho. Algumas coisas assim que eu falei aqui na avaliação vai estar diferente, mas também você pode pesquisar as questões, sabe? Não é nada fechado, você não tem tempo para fazer, tem o tempo que você achar necessário, mas desde que entregue até o dia 13, tá Tá bom? bom. Mas o senhor vai postar quando a avaliação? A avaliação eu vou tentar postar hoje. Vou ver se eu Tá, consigo postar hoje. Só que assim, primeiro eu vou gravar essa aula, vou subir essa aula no YouTube pra colocar ela junto com a avaliação, entendeu?
Então, quem não assistiu a aula aqui ao vivo, igual você agora, pode assistir a aula no YouTube e para poder fazer a avaliação, entendeu? Aham, Então é isso, né? Deu 51 minutos de aula, bastante tempo. Né? Se tivesse, eu tinha programado até as 9, porque se viesse mais gente, a gente poderia fazer uma discussão. Mas é isso, Alessandro. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra. E, e aí eu já subo ela pro YouTube para poder postar lá no blog. Mas assim que eu postar no blog, eu já vou postar no grupo lá do primeiro ano também. Tá bom? aham. Beleza, beleza. Então fechou, cara. Obrigado aí por ter vindo, assistir a aula, tá? A Maria Sofia é só uma penetra, é o telefone da minha filha, porque eu tava vendo como é que ficava aqui, como eu tô fazendo esses testes. Uhum. Então é isso. Valeu, Alessandro. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite aí. E para você que assistiu, espero que tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, pode postar lá no WhatsApp da escola, também mandar no meu e-mail, que você já tem. Aham. E é isso. Valeu, vou parar de gravar aqui. Tchau, boa noite.